que essa força mental ela é importante, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo aqui. Deixa eu trazer a próxima pauta para a gente conversar, porque tudo indica que a proposta de Lula de taxar os super ricos vai enfrentar resistência no Congresso. Isso está acontecendo porque, para compensar a isenção de quem ganha até R$5.000, né, por mês no imposto de renda, Lula mirou os super ricos e indicou a criação de uma taxa mínima para aqueles que ganham a partir de R$600 mil anuais. E aí, na Câmara, Hugo Motta já sinalizou que, em vez do imposto aos super ricos, planeja compensar a isenção com cortes de incentivos tributários. O projeto já está em circulação no Congresso, mas dificilmente não deve ser alterado. Teremos um embate interessante sobre essa taxação. Menos sobre liberar o imposto para quem ganha até 5 mil e mais sobre de onde vai sair esse dinheiro, hein? Exatamente. O Demore já volta, mas é um nó e não é surpresa, né? A isenção até R$5.000. É claro que o Congresso não vai ficar contra, boa parte, talvez a bancada do PL possa até ficar contra, mas o Centrão, né, Chico? Tá bom, a gente isenta para, né, quem ganha até R$5.000. E daí como é que você faz para não estourar as contas? Você vai taxar os super ricos. Ok? Ok não. Porque nada. Aí é que o bicho pega. Aí é que o bicho já pegou. O Hugo Motta já avisou que recebeu uns recados da turma que manda no Brasil. São, assim, poucas pessoas, né? Você vai isentar milhões de brasileiros. E para compensar isso, você teria que taxar uma quantidade pequena. Taxar uma cidade... De 141 mil. 141 mil. É uma cidade do interior. Uma cidade, que são os super ricos. Assim, é um grupo mínimo de pessoas em relação aos beneficiados que você vai pegar de cara 10 milhões e naquela taxa que vai até os 7, você chega a quase 15 milhões. Então, assim, seria uma medida fantástica, marca de governo, uma medida para entrar na história, uma justiça tributária, mas vai enfrentar todos esses caras lá. Então, já começou, hein, Demore? Começou a sinalização de que isentar os mais pobres, tudo bem, mas sem mexer, não vamos com essa coisa desagradável de rico pagar imposto, não vamos colocar isso na mesa. Não, isso aí é desagradável. Não, né? É que o grande medo deles, viu, Rodrigo, começa nisso, né? Veja, essa tributação que vai ter para quem ganha muito, eu estava dando uma olhada ontem nas regras, né? Vai começar a partir de pessoas que ganham até 600 mil por ano, essas não terão nenhum tipo de nova tributação, tá? É mais ou menos esse o cálculo que se faz. Quem ganha acima disso, começa uma tributação pequena e progressiva, que vai até 10%. Mas assim, Chico, para ser tributado com esses 10% novos, teremos que todos ter o salário de Chico Sá, que não é o caso, né? Então assim... Na vida passada, quando eu trabalhava em outro lugar. Em outros lugares, né, Chico? Agora ele cometeu uma cachorrada com você, Chico. Como jornalista? Sério mesmo? Não. Não, mantém o personagem, Chico Sá, mantém o personagem. Vamos manter. Então, assim, é muito salário. Agora, o nó não é esse, viu, Rodrigo? O pessoal da direita aí tá com medo. Eu andei conversando com uma pessoa ontem, que é empresário, já foi deputado, hoje já não tá mais na política. Eu falei, mas vocês não querem dividir nada, né? Aí a pessoa deu risada, né? Falou, Demore, esse negócio do salário aí, isso aí até não pega ninguém, porque hoje vocês acabaram de falar, 150 mil pessoas. Isso aí não vai pegar ninguém, vai pegar meia dúzia de pessoas. O Congresso não vai se debater por essas pessoas. A questão é o seguinte, o que é que vem depois? Se eventualmente passa isso, Rodrigo, o grande medo dessa turma aí é a tributação de lucros e dividendos. É nisso que eles não querem falar. Então hoje quem tem uma empresa pequena sabe, né? Se você tem uma empresa, você sabe que chega lá no final do ano, você distribui lucros e dividendos para sua empresa, e esses lucros e dividendos no Brasil, aliás, um dos poucos países do mundo, se não me engano, são 6 ou 7 países no mundo, que esse dinheiro é isento de imposto de renda, zerado, né? O que acontece no Brasil? Nós, que agora sem a brincadeira, né, a gente não vai ser pego por uma medida de taxação de lucros e dividendos. Há um projeto do governo para taxar lucros e dividendos de pessoas que distribuem milhões e milhões e milhões de lucros e dividendos. Porque aí tem duas coisas que se faz, né, Rodrigo? Muito rapidamente para as pessoas que não estão acompanhando o caso.
Primeiro, quando você é muito rico, você não tem carteira assinada, você não tem salário, você coloca tudo em lucro e dividendo. Ele chega lá no final do ano, a sua empresa distribui, por exemplo, a sua empresa tem uma cadeia de supermercado, né? Um grande atacadista desses do Brasil, aí, Pão de Açúcar, Grupo Zafari, sei lá o quê. O Grupo Zafari fatura por ano 6 bilhões de reais. 6, 7 bilhões de reais. A família Zafari está quase toda lá dentro trabalhando. Um é diretor de marketing, um é diretor de administração, outro é não sei aonde, outro mora não sei aonde, outro faz importação e exportação, outro cuida das fazendas, outro isso, outro aquilo. Como que essa galera se remunera, o Rô? Essa galera não tem carteira assinada, gente. Essa galera chega no final do ano, faz uma redivisão de ações, paga bônus para os controladores e distribui lucros e dividendos. A distribuição de lucros e dividendos para essa gente é um negócio estratosférico, isso é livre de imposto de renda, é por isso que se fala que rico não paga imposto no Brasil. Esse é um dos caminhos. O outro caminho é o tal dos fundos exclusivos. Isso aí o governo no ano passado já resolveu um pouco, né? Não foi grande coisa, digamos assim, mas um pouco lá taxou. Você pega uma família, um grupo de amigos, os caras criam um fundo, colocam todos os seus investimentos ali, um fundo fechado, e isso também tem um custo de imposto, de taxa de administração muito baixo. Então, o Brasil é um paraíso dos super ricos. Agora, o pessoal não está preocupado com isso aí, não, Rô, com esse negócio de agora. Eles vão tentar barrar para dizer o seguinte: não, a gente não vai nem isso aí a gente vai discutir. Nem vem com lucro de dividendos que a gente vai vender caro, até essa aqui que não pega ninguém, viu? É para sinalizar, não. É para máquina, não é isso? É para sinalizar, para não avançar depois. Vamos tirar de outro lugar. Daí não. Corta do Bolsa Família, gente. Essa gente do Nordeste está muito folgada. Esse é o pensamento da elite brasileira. Que tal mexer nas emendas parlamentares, hein? Temos uma grana aí, né? Olha, o presidente Lula... Na desoneração das folhas, né? Também ninguém quer mexer. Bem. Pois é. Isso. O presidente Lula, Demori, falou hoje, fazendo uma crítica à taxa de juros e também aos super ricos. A declaração foi feita durante a inauguração de uma barragem no Rio Grande do Norte. Vamos ver. Eu tenho dito que se a gente pegasse 200 mil reais e a gente desse para uma pessoa só que está aqui, o que essa pessoa ia fazer com o dinheiro? Ela ia correr para o banco, ia depositar esse dinheiro, ia ganhar dinheiro com juro e o restante ficava chupando o dedo. Mas se a gente pegasse 200 mil reais e desse R$1.000 para cada um, as pessoas iam correr para o supermercado, iam correr para uma padaria, o dinheiro ia circular, ia gerar mais emprego, ia gerar mais salário e todo mundo ganha. É por isso que muitas vezes a gente percebe que pessoas mais granfinas não gostam da gente. É isso, né? Pessoas mais granfinas não gostam da gente. Não gostam da... mas as pessoas aí desse lugar que ele inaugurou essa barragem, que era esperada há 70 anos, em Oiticica, na região do Sertão do Seridó, do Rio Grande do Norte, e lá gostam. Lá gostam, né? Um bocado, né? Eu estava lembrando, nós falamos aqui de como os super ricos não pagam imposto no Brasil e ainda ficam bravos e acham que o povo é vagabundo, que não pode pagar Bolsa Família, etc. Morreu hoje o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, que era uma figura até um conservador, um homem de direita, morreu aos 90 anos. Um decente conservador brasileiro. Um decente conservador. Raro. Não se fabrica digo único, mas é muito difícil encontrar. É filho único, né, Chico? E ele tinha uma frase, né, Demori, que ficou marcada... Foi em 2006, quando ele era governador. Ele assumiu durante um curto período, né? Ele morreu hoje, aos 90 anos. Ele disse o seguinte: nós temos uma burguesia muito má, uma minoria branca muito perversa. A bolsa da burguesia vai ter que ser aberta para poder sustentar a miséria social brasileira, né? Para pagar mais educação, mais solidariedade, mais diálogo. Então ele usou essa expressão, a minoria branca perversa, porque ele era pressionado sempre como governador pela elite paulista. Tem que matar, tem que esfolar, tem que botar dinheiro para o rico. E esquece, pobre você esquece. Então, ele contava isso para o jornalista. Era muito bom de conversa, né, Chico? Chegou a conversar com ele algumas vezes. Então, assim, é um conservador. Quando a gente vive agora nos tempos do bolsonarismo, dá saudade dessa época em que os conservadores eram esses aí. Ah, né? Mas esse tipo não tem mais não. Não tem mais não, acabou. Acho que ele era o último. Acho que acabou. Foi o último. É isso. O professor Castro Rocha, hoje pela manhã, falou, aliás, né, que a ascensão da extrema-direita no Brasil, ela acabou com esse campo democrático
civilizado, chama-se como quiser, da direita, né? Esse campo ele foi minguando. A gente tinha alguns exemplos aí. Bom, um deles está no governo hoje, Geraldo Alckmin. É verdade. Aliás, o Lemba era vice dele. O Lemba era vice-governador do Alckmin. Isso. E sabe, Rodrigo, você estava falando agora, eu estava lembrando de uma conversa que eu tive com o Pedro Rossi, que é economista, que é nosso amigo aqui do ICL também, já veio várias vezes aqui, né? O Pedro, ele tem uma tese muito interessante, ele acabou de lançar um livro muito curtinho também, eu não lembro exatamente o nome do livro do Pedro Rossi, se o pessoal puder recuperar aí, é uma capa verdezinha. Ele falou que a grande disputa hoje no Brasil, quando a gente fala na disputa de modelos econômicos, né? Então você tem aí a grande imprensa e a Faria Lima muito alinhadas em falar sempre aquele mesmo léxico econômico, né? O rombo nas contas, o déficit fiscal, né? O Brasil à beira da falência, essas palavras que são propositalmente usadas para causar terror e pânico, né? E mostrar que os mercados estão muito preocupados que o Brasil vai cair num fosso e nunca mais vai conseguir sair de lá. O Pedro ele fala o seguinte: a nossa grande luta hoje, que a gente tem que ficar muito atento para os próximos tempos, e ela não começou agora, mas ela se acelerou com o impeachment da presidenta Dilma, principalmente no governo Temer. O governo Paulo Guedes foi uma continuidade disso, e a reeleição seria uma continuidade disso, e uma eventual eleição do Tarcísio, do Zema, ou do Ratinho Júnior, ou de qualquer um desses pretendentes aí, vai ser uma continuidade disso. É a destruição total da Carta de Intenções da Constituição de 88. A nossa Constituição é ela que demanda, Rodrigo, a maneira como a gente gasta o nosso dinheiro. O Pedro fala isso. Ele fala, olha, a Constituição é um momento que o Brasil parou ali para debater como que a gente ia querer gastar o dinheiro que o Brasil ia arrecadar. Então a gente tinha um país na mão, em frangalhos depois da ditadura militar, um país super endividado, porque foi endividado pelos militares na época, né, endividado em dólar, a gente ainda passou por poucas e boas, né, governo Sarney, governo Collor, aí, ó, Brasil em disputa, uma nova história da economia brasileira, esse aí, muito bom, o livro é muito fininho, até para pessoas que não conhecem muito economia, assim, é fácil de entender, e em disputa por quê, Rodrigo? Porque essa é a disputa, segundo Pedro, é a disputa entre pessoas que querem manter o legado e as intenções da Constituição de 88 e pessoas que querem destruí-lo. A Constituição de 88 é o nosso manual de como gastar dinheiro. O que ela diz lá? É obrigação gastar dinheiro com educação. É obrigação gastar dinheiro com SUS. É obrigação universalizar o acesso à água. É obrigação... Então, ela manda os políticos, ela não dá espaço para o político escolher, por exemplo, que o Brasil seja um país ultraliberal. Você precisa destruir a Constituição. E o Pedro fala que o grande marco desse recomeço de destruição é a reforma trabalhista do Temer. Justamente aquela reforma que destruiu boa parte das intenções dessa nossa Carta Magna. Muito interessante esse debate, viu, Rodrigo? Quando você estava falando aí do Lemba, eu fiquei lembrando, né, da elite perversa, da elite má. Então me levou essa memória do livro do Pedro Rossi. E olha, meninos, agora há pouco o Copom do Banco Central anunciou um aumento da taxa Selic de 1 ponto percentual. Foi de 13,25 para 14,25. E aí os maiores veículos de jornal do país já estão comparando esse novo ajuste fiscal com o auge da crise do governo Lula. Vamos lembrar que essa taxa já tinha sido anunciada, né? E esse é o 5º aumento consecutivo do Copom. E já tem esse barulho aí na grande imprensa. Já era esperado, vamos dizer assim, né? Esse aumento de 1 ponto percentual já era esperado. Enfim, eu não diria crise fiscal, né? Mas é uma crise dos juros, né? Uma crise, talvez, da política monetária. Não é crise, porque está remunerando muito bem. É crise para nós, né? Porque isso aí massacra quem precisa de crediário, quem precisa investir, até o empresário que vive de produção. Porque ele olha assim e fala, pô, eu vou pegar dinheiro para abrir um pedaço novo da minha fábrica? Para quê? Se eu posso pegar esse dinheiro e deixar aplicado com esses juros aí, né? Então E você citou um setor importantíssimo que cresceu bastante. A indústria. Que é muito significativo dentro desse crescimento do PIB agora. Sim. E sofre com esse tipo de história. Quem tem segurado a onda é o BNDES, que tem segurado a onda desse parque industrial que tenta se renovar, né? Exatamente. Então, é a notícia já esperada, como a Roberta disse, tem razão, mas não deixa de ser lamentável, né? Mais 1 ponto percentual e a gente vai ter um 2025, poderia ser
de mais crescimento, né? E vai ser segurado um pouco por essa política de juros que se aprofunda no Brasil. Demore, falando na elite perversa, né? 140 mil pessoas seriam pegas por esse superimposto dos super ricos. Aliás, não é superimposto, é um imposto até pequeno, mas o imposto para os super ricos são os mesmos que vão ser beneficiados também por esses juros maiores, né? Ganham dinheiro com aplicação nos papéis do governo. Né? Vai tudo pro CDB desse povo aí agora. Para quem tem, né? Vende. Quem não tem, não consegue. Né? Tesouro direto. Errou. Título do Tesouro não tem imposto, né? É livre de imposto também. Então, no exemplo que o Lula deu aí, dos 200 mil reais, se você colocar 200 mil reais hoje em título do Tesouro a 14,25, no final do ano você vai ter 30 pau na sua conta sem ter feito nada. Então, para que você vai aplicar isso em outro lugar, vai investir a risco num negócio para gerar emprego, para ter que trabalhar? Não vai fazer isso. E 200 mil reais é dinheiro baixo, né, gente? Vamos combinar, né? 200 mil reais é dinheiro de nada dessa elite perversa, né? É isso. É isso. Quem tem fica feliz, porque está rendendo sem fazer nada, mas quem não tem e precisa, não consegue, né? Acessar, simplesmente assim. Leandro Demore, obrigada, viu? E uma ótima noite para você. Valeu, Demore. Obrigado, gente. Valeu, beijos. Valeu, querido. Vamos nos despedir, mas